E agora nós vamos receber aqui no estúdio o bispo Daniel Rigoletto, da Igreja Renascer em Cristo, que vai conversar com a gente, já que hoje, como nós falamos, que é o Dia do Músico, né? Em comemoração ao Dia do Músico, vamos falar um pouco sobre música. Ele que é jovem, trabalha aí na igreja com jovens, não é isso, pastor? Seja bem-vindo. Bispo. Boa noite a cada um dos telespectadores. Obrigado pelo convite de vocês para eu participar aqui do programa. Então, bispo, uma simples música tem uma má influência para o jovem hoje? Sempre teve, eu acho que não só hoje, sempre teve. Por que eu digo que sempre teve? Porque ao longo da história, se você for pesquisar as revoluções em que os jovens estiveram envolvidos, a maioria delas, quase todas, tinha pelo menos uma música que era fundamento, base para aquele tipo de revolução. Então, não é de hoje que a música tem poder de influenciar os jovens. Eu, por exemplo, hoje tenho 31 anos, sou bispo aqui da igreja de Manaus, estou aqui há 2 anos em Manaus, mas eu fui criado pelos meus avós ao som de algumas músicas que eu lembro até hoje. Como eu não venho de uma família evangélica, eu fui criado ao som de Raul Seixas, eu fui criado ao som de Dominguinhos, eu fui criado ao som de Nelson Gonçalves, Luísa Posse, Zizi Posse, né, que é a mãe, e isso muito influenciava o meu passado. Quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, o sonho da minha vida antes de me converter era que eu fizesse parte de algum grupo de pagode, porque era a época, né, do Catinguelê, do Negritude Júnior. Então, meu sonho era chegar num show com uma multidão num campo de futebol com um grupo de pagode. E isso me levou a gostar, por exemplo, desse estilo de música, desse tipo de música. Então, influencia sim. Esses cantores aí não são do meu tempo. Não. Eu não conheço nenhum deles. Só não conheço. Duvido. Olha só, porque na verdade a música, ela expressa um sentimento. Quando você escreve a letra de uma música, você está expressando aquele sentimento. Verdade. Isso acaba influenciando, por exemplo, os funks, que tem algumas letras de duplo sentido, né? Leva aí para outro lado também. Verdade. A Bispa Sônia, ela tem um conceito muito bacana, eu acho que a gente já entrando aí para o lado da música cristã. Ela fala assim, a música, por si só, ela vem da alma. Então é o que você, Miss, falou, é a expressão de um sentimento, seja na letra, seja na sonoridade dela. Agora, o louvor, que nós chamamos de louvor na igreja, mas muita gente conhece como música cristã, isso emana do Espírito, é diferente. Então não importa aquilo que eu esteja sentindo, importa aquilo que o Espírito fale. Por exemplo, a Bíblia, todo mundo que crê na Bíblia, crê que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. São homens que escreveram inspirados pelo Espírito. Se você pegar o livro de Salmos, que é muito famoso, são músicas, né, escritas pelos filhos de Coré, por Davi, por Moisés, algumas delas, músicas, inspiradas pelo Espírito. Por isso que elas estão na Bíblia. Então hoje, qual que é o grande lance da música? O inimigo sempre usou a música para inspirar pessoas. O inimigo sempre usou a música para conduzir principalmente jovens. E aí, não criticando nenhum ritmo, mas hoje tem o funk. Antigamente era o axé, a boquinha da garrafa. Hoje só mudou o ritmo, mas a influência é a mesma, voltada para o sexo, voltada para a prostituição, voltada para o dinheiro. Já a igreja se fechou muito tempo para isso. E hoje algumas ainda estão fechadas. Fechadas para quê? Para utilizar da música, como o próprio Diel aqui tocou, e eu particularmente amei a música, parabéns. Utilizar disso para influenciar os jovens, para poder trazer os jovens para a realidade da santidade da igreja e tudo mais. Falando ainda no estilo da música, tem as músicas internacionais. Certo. Que tem, assim, uma melodia linda, mas muita gente, muitos jovens não atentam para a letra. Verdade. Por exemplo, nós temos aqui a música Grenade, do Bruno Mars. Ela fala sobre desilusão. Ele quer se matar, quer se jogar na frente do ônibus, porque a mulher deixou ele.
Aí tem a música do Rolling Stones, que é Sympathy for the Devil, Simpatia pelo Diabo. Quando você canta uma música dessa, você está adorando a quem? Verdade. Né? Então a gente tem que procurar saber o significado das músicas. Que influência que aquela música vai estar trazendo para nossa vida. Eu acho que são 2 pontos. O primeiro é você saber o que a música está falando. Uhum. E o segundo é você também não ser ignorante. No sentido de criticar pela música ser em uma outra língua. Por exemplo, eu, bispo da igreja, fui tirar férias, fui para Fortaleza e lá tinha um show da turnê de uma banda internacional de rock muito famosa. E eu fui pro show. Uhum. Meu cunhado gostava, eu também conheci algumas músicas. Pode falar o nome da banda? Pode. Depois eu falo. Mas é uma banda muito famosa. Aí eu coloquei uma foto do ingresso que nós compramos no Facebook, no Instagram. Mas me massacraram. Eu imagino. Me massacraram. Como é que você, bispo da igreja, vai para um show do demônio e não sei o que lá? E a grande maioria das músicas, não vou dizer que não tinham músicas consagradas, tem. Mas a grande maioria das músicas não tinham absolutamente nada a ver. Então, cuidado. Você que é jovem, hoje a música internacional, a gente tem muito acesso pela internet. Está muito fácil, não é? Cuidado para você não cantar o que você não deve cantar e para você também não se fechar nesse mundinho de, né, ignorância religiosa, mas você se abrir para aquilo que é de Deus para a tua vida. Procurar conhecer de tudo, né? Verdade. Eu sou eclético, eu gosto de tudo. Eu tenho uma dúvida que eu queria tirar com o senhor. Eita. É a diferença entre músico e levita. Gostei. Eu acho que aí a gente começa a falar um pouquinho da profissionalização, né? O músico, eu entendo como aquele homem, aquela mulher que trabalha e ganha dinheiro da música, correto? E aí o levita sempre ficou aquele que faz de graça na igreja. Nem sempre tem a qualidade de um músico, mas tem a disponibilidade, ou seja, não cobra para isso, sabe? Faz por amor, faz por desejo e tudo mais. A gente tinha um programa no rádio, e aí eu ouvi as pessoas, fiz uma promoção com uma música do Thales Roberto com a Damares, que é A Dracma Perdida. É linda. E aí as pessoas cantavam comigo ao vivo na rádio. E era muito engraçado, porque vinha cada voz terrível. E aí eu falava no final, eu tenho certeza que você é levita na igreja. Eu não é, e a pessoa eu sou, eu falava, sabia. Esse é quem? É o que tem a disposição, o que tem a liberalidade, o que não depende disso para ganhar dinheiro. Só que, em nome disso, a igreja deixou de ganhar espaço. A música cristã deixou de ganhar espaço. Hoje não é à toa que a Universal Music, que é uma das maiores, a maior gravadora do mundo, ela está atrás de artistas evangélicos, certo? A Sony Music já fechou com vários. Então, eles abriram os olhos para a música cristã. Por quê? Porque a igreja, muitas vezes, deixou de pensar no simples levita, o que faz por amor, o que faz sem querer nada em troca, e se abriu para a profissionalização da música, que tem seus pontos positivos e negativos. Assim, eu vejo dessa forma. A gente vê muito na igreja, os músicos tocam na igreja. O que o senhor acha disso? O músico toca aqui na igreja. Só que ele é a profissão dele, ser músico. Ele vai e toca para outras bandas seculares, fora da igreja. Certo. Me diga uma coisa, o que o senhor acha desse músico? É certo ele fazer isso? É errado? Eu acho que há tempo para tudo. A Bíblia fala isso. Há o tempo dele tocar fora, há o tempo dele tocar dentro e fora, vamos dizer assim, e há o tempo dele abandonar o fora e vir para dentro. Como qualquer pessoa. Eu sou formado em Direito. Eu trabalhava em um escritório de advocacia. Um dos escritórios que mais tinha bandidos em São Paulo que prejudicavam empresas na área tributária. Abriam offshores em Uruguai, e tudo mais. Eu de dia trabalhava lá
E à noite tocava na igreja, porque eu toco bateria e sempre cantei na igreja. Já arrisquei baixo também, mas aí não é muita coisa. Mas eu trabalhava lá e de noite ia cantar na igreja, certo? Aham. Aquela era a minha profissão. Eu me sustentava com aquilo. Qual a diferença do músico? Ah, é porque ele tá na noite. Mas a maioria dos shows são à noite. A diferença é que o fórum não abre à noite. Se o fórum abrisse de madrugada, eu iria pro fórum de madrugada. Então as casas em que ele tem espaço para tocar e ganhar o dinheiro dele, elas abrem à noite. Eu acho que é um pouco de ignorância e religiosidade, porque as mesmas pessoas que requerem do músico que ele abandone a vida secular dele e se enfie na igreja, não vão pagar a conta no final do mês. E pelo fato, assim, de ele... Por exemplo, eu sou evangélica. Certo. Eu canto na igreja. E para eu ganhar o meu dinheiro... Canta e dança, né? Você dança também ou não? Não, eu tento dançar. Tô aprendendo, mas tá na abertura do difícil. programa vocês foram muito bem, dançaram bem. Uma semana ensaiando com o Robson. O Robson é melhor, É. eu sinto Não, dizer. ele é mas dançarino. Ah, então tá. Então, eu canto na igreja. Certo. Eu sou evangélica, no caso falando dos evangélicos. Sou evangélica, canto na igreja e canto, vamos dizer que faço um trabalho paralelo na noite e canto música secular. Certo. Como que é visto isso hoje pela igreja? Você cantava antes Não, canto na igreja. Canto e depois na igreja, abriu uma porta para você cantar no secular. Isso, e faço os dois. Os dois ao mesmo tempo. Canto na igreja e tenho um trabalho paralelo cantando música secular. Então, mas música secular depende do que você canta. Tem música secular que não tem maldade Que não nenhuma. tem nada a ver, né? Que não Agora tem música secular. Eu não ouço alguns tipos de banda. Posso falar? Que eu faço questão de falar. Pode, e tá devendo o nome da banda do show. Tá. Eu não ouço. Se tocar no meu carro, eu tiro. O Rapa. O Rapa. Gosto do estilo de música deles. Acho bem feita a música. Só que tem uma influência completamente espírita, demoníaca e por aí vai. Tem até uma música que eles falam: quem reza com o santo conversa. Ele te ajuda, te espera. Eu me apego muito à letra, então eu falo, não, isso eu não ouço. Outro, Zeca Pagodinho, não ouço. Não é que a igreja me falou, ó, você não pode ouvir. Eu decidi não ouvir. Outra, Você sente que você não... é aí que tá. É a pessoa ser convencida pelo espírito. A diferença é essa. Eu acho que o músico que trabalha no meio secular e ele está também tocando na igreja, uma hora o espírito vai convencer. E os religiosos, a igreja religiosa, não aceita o esperar o tempo do espírito. Então quer impor. Você não pode tocar aqui se você está tocando no meio secular. Então faz o seguinte, você paga minha conta? Não, não pago. Então espera o tempo de Deus. No tempo de Deus, eu parei de ir para o fórum e hoje eu trabalho exclusivamente na igreja. Certo. E eu não tenho autorização hoje para trabalhar fora. Por quê? Eu sou exclusivo da igreja, só que teve o tempo certo. Eu não fui como muita gente faz. Acha que a igreja é um cabide de emprego, uma porta de emprego, e fala, opa, vou me garantir o resto da vida. Vou garantir meu salário, meu carro e minha casa. Não. Ao tempo do Espírito falar, agora abra a mão e faça o que você deve fazer. Então, assim, não dá para condenar. A gente tem um exemplo na Igreja Renascer, que é o cantor Salgadinho, que era do Catinguelê. O cantor Salgadinho tocava no Catinguelê, abandonou o Catinguelê, fez carreira solo. Eu sei que eu estou falando muito tempo, mas é rapidinho, é só um exemplo. E ele abandonou a carreira solo, gravou um CD evangélico. Eu já ia falar disso mesmo. Certo? E esse CD não emplacou. E o Salgadinho começou a passar necessidade financeira. Hoje ele tem um projeto com o Krigor, que é cristão. Isso, que ele correto? já tá nesse Ele outro projeto. tem um projeto Salgadinho, Krigor e o Márcio, que era do Arte Popular. Certo. E o Salgadinho continua na igreja. Só que agora ele tem o sustento dele, porque ele trabalha com aquilo, ele depende daquilo. É aí que vem a profissionalização que eu acho que a gente ainda vai falar, né? Ele teve público, teve que voltar para ter... Teve, porque as contas não param, né? É verdade. Então, resumindo, a gente deixa que o Espírito Santo trabalha. Deixa e que ele nós, convença. a pessoa vai sentir a necessidade, vai saber a hora certa de sair. Sim, porque Deus vai assim, abrir uma outra porta. você...
se não estiver se Sim, sentindo bem verdade. naquele ramo. Você, Missy, acha que Deus te chamou para passar necessidade? Não. Então, não adianta querer que o cara abandone e passe fome. Adianta orar pela vida dele, Sim. ministrar a vida dele, para que ele se torne uma pessoa vacinada pelo Espírito, para não se contaminar com o que o mundo secular apresenta, e não apresenta só em casa noturna. Eu entro no meu carro, tem música secular. Eu ligo o meu rádio na minha casa, pode ter música secular. Eu tô passando em frente, eu moro perto do porão do Alemão. Lá tá lotado de gente das mais doidas. E a gente passa lá e, óbvio, repara e fala, poxa, uma pena, né? Agora, por que não pegar isso e trazer para o meio evangélico? Por que não usar uma casa para fazer show evangélico? Por que não profissionalizar a música evangélica? O boom da música cristã só aconteceu pela profissionalização. Verdade. Hoje existem artistas que você... Artistas não, perdão o termo. Músicos e levitas que para você trazer aqui para Manaus, você tem que pagar no mínimo 70 mil reais para ele e para a banda. Fora todas as outras coisas. Profissionalizou a música cristã. Só que essa pessoa chega a lugares que a igreja por si só não chega. A música dela toca no bar e às vezes pega um cara que tá com a alma aflita e ganha aquele cara para Jesus. Verdade. Pronto. O fruto fala por si só. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Agora, falando ainda nessa questão do cantor evangélico, tudo bem, o cantor evangélico, ele vive da música. Ele tem que ganhar por isso. Tem. Se é convidado para um outro município, outro estado, sei lá, ele tem que ganhar por isso. Só que, assim, tem um negócio meio complicado aí, que tem cantor que exige tanta coisa, entendeu? Quando vai para um show, por exemplo, vem para cá para Manaus. Aí eu quero o carro tal, eu quero tantos reais para almoço, tantos reais para o jantar, eu quero isso, quero aquilo, entendeu? Eu acho que não pode ser dessa forma. Eu Não tenho uma sei. dica. Não traga. Né? Já que exige tanto, não traz. Por quê? Tudo está no sentimento. Por que o contratante está trazendo aquele cantor para Manaus? O que ele quer com isso? Ah, ele quer ganhar vida para Jesus. Papo. Ele quer ganhar dinheiro. Dinheiro. Ele quer fazer um show, vender convite e ganhar dinheiro. E hoje, com o boom da música cristã, existe um público que é exclusivo de show de crente. O cara não vai para a igreja, e a maioria jovens, hein? Eles não vão para a igreja, eles não têm santidade, eles fazem tudo de errado. Mas eles, quando tem o show do Thales Roberto, da Aline Barros, eles aparecem lá no show. Ah, eu fui pro show, casa cheia. Só que é público de show. E esse é o problema da profissionalização. Só que aí também existe o convencimento do Espírito. Eu acredito que em um desses shows o Espírito vai convencer aquele jovem a se colocar como um verdadeiro cristão nessa terra. Então, assim, o sentimento do contratante não é ganhar vida. Ele fala, esse é meu ministério. É teu ministério, só que você depende disso para pagar as tuas contas. Então tá querendo ganhar dinheiro, certo? Se ele está querendo ganhar dinheiro, por que o levita ou o músico, que também depende disso, porque a maioria depende, os famosos, por que ele também não pode ganhar? Eu não sou contra pagar. Eu acho que pode e deve pagar, porque ele depende disso. Agora, tem valores que são exorbitantes, né? São. E alguns pedidos que são fora do comum. Verdade. Olha, nosso tempo está acabando aqui, então, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais em relação a isso, ao jovem e à música, dizendo para a gente se essa profissionalização, qual o benefício para a igreja? Show de bola. O maior benefício para a igreja dessa profissionalização é a igreja, como eu falei, chegar onde a igreja não chegaria. Ah, mas chega a música. Mas está com a música chegando a palavra de Deus. Sim. E esse avanço fez com que a igreja evangélica no Brasil e fora do Brasil, porque muitos artistas, por exemplo, a banda P.O.D., ela é muito famosa fora do Brasil. E ela toca música, canta música cristã. Ou seja,
eles chegam aonde a música não chegaria, onde a igreja, perdão, não chegaria. Esse é o maior benefício. A gente bater até a porta se abrir no coração dos jovens e a gente conseguir entrar. Por quê? Porque o louvor também influencia. Louvor pode influenciar e a gente tem que usar essa arma para isso. Então foi isso, gente. Você viu aí a opinião do bispo Daniel Rigoletto participando aqui com a gente. Pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, que daqui a pouco a gente vai ler também no WhatsApp. Daqui a pouco ele fala com você também. Aí não deu tempo aqui no programa, né? Que o nosso tempo é curto. Um assunto muito bom, que Mas era bom, o programa realmente. todo. Se for deixar, Era pra vai, ser o programa vem todo, mais assunto dúvida na importante. cabeça e a gente vai... A gente podia ter colocado Diel também na conversa, né? Pois é, É né? verdade. Né, Diel? Vou te levar pra igreja e assim, eu só oro por você, não vou te pagar nada, tá? É justo? Não é justo. A igreja vai encher porque as pessoas vão, aí o pastor vai lá e pede uma oferta. Tem que pagar o artista também, o servo de Deus. Verdade.